aqui no nosso me estamos no nosso meetup aqui da comunidade Cloud Native, né, então eu vou falar sobre o Kaiverno, gerenciamento de políticas com Kaiverno. Deixa eu arrumar aqui, né. Bom, antes de falar quem sou eu, né, eu sou o Beza, eu atuo sou SRE lá na JUS Brasil, organizador, co-organizador da comunidade Cloud Native Goiânia, né. Gosto do Kubernetes, observabilidade Service Mesh. E aí, quando eu não estou na nuvem, eu estou pelo mato, né? Fazendo trilha aí pelos lugares aí, né? E esse sou eu aí, né? Então, vamos lá. Bom, antes de falar do Kaiverno, né? A gente vale destacar dos desafios de governança do Kubernetes, né? Que são, tipo, o Kubernetes, ele é poderoso, ele é flexível, né? E só que isso traz muitos desafios, né? Então a gente tem alguns desafios Kubernetes ali de conformidade, por exemplo, como atender requisitos de regulatório, multi-tenant, como isolar, controlar o que cada pessoa faz ali, né? Consistência, que é um dos maiores desafios, né? Como garantir que todos os deployments estejam no mesmo padrão, mesma política ali, né? E segurança, como evitar que configurações inseguras, né? Tipo, alguém montar o path do nó ali, né? Então, o Kyverno, ele ajuda nessa questão dos desafios nossos, né? Por que usá-lo, né? E o que é ele, né? Bom, o Kyverno, ele, ele é bastante coisas, mas assim, os principais são que ele é um motor de política nativo do Kubernetes, né? Ele gerencia, valida, né, e muta os recursos que são gerados via política, né? Ele não quer que você não requer que você aprenda nova linguagem, pois usa o YAML default, né? Por exemplo, tem um OPA que você usa o Rego e uma outra linguagem que você tem que aprender. Por quê, né? Ele é nativo, ele atua em cima dos administros controles do Kubernetes, ele é fácil de se usar ali com as políticas, né? E é seguro, né? Reforça as melhores práticas e padrões que os SREs, os times de infraestrutura e SEC recomendam, né? Bom, então assim, como é que funciona, né? Como a gente sabe, assim, o Kubernetes ele é API, né, chamadas de API ali, que ele joga no banco ali etcd e faz a mágica dele, né. Então vamos supor ali que você tem um usuário que dá o kubectl apply, vamos dizer que ele está criando deployment e etcétera. Então ele faz o request HTTP, passa pela autenticação, e aí você tem as admissions, né, que é admission de validação, de mutação, e aí nesse meio do caminho, né, o Kyverno ele vai lá e verifica se aquele apply ele é uma apply de mutação. E aí ele vai lá e vê aquilo e se tem alguma política que você muta ou que você altera, ele vai alterar aquilo ali naquele momento antes de chegar no etcd, né. Então ele tem os admissions controles deles, ele tem os webhooks que faz as controllers, né, o cleanup, report controle, que ele gera as reportes de audit, de como é que está sendo a aplicação das policies, né. Você também tem ali lá as exceptions, né, então você pode excluir ali algumas coisas, namespace, etc. Então, assim, basicamente ele intercepta as chamadas ali que são feitas e verificam se tem alguma mutação, se tem alguma coisa, alguma regra para aplicar. Se não tem, ele vai e joga para o etcd e já era, né, segue o fluxo. Bom, então aí a gente tem uns conceitos chaves do Kyverno, né, tipo, que são rules e policies, né. Bom, policies ele é um recurso de alto nível, pensa como se fosse um conjunto de regras, né, que define os comportamentos que a gente deseja. Então a política vou pegar um exemplo, né, um exemplo de uma política para desabilitar, o host path ali, para o nó, né. Então isso é uma política que ele vai lá e faz a validação, né.
Ela pode ser também do cluster policy, habilita todos os clusters, só uma política, né? Então e aí você tem as policies, tem as rules, né? A rules praticamente ela fica dentro de uma política. A rule ele define uma ação específica, né? Então você tem uma ação de validar, de mutar, de gerar, né? De fazer cleanup, etc. E define quais os recursos se aplicam, né? São de match e de exclude, né? Então isso são os conceitos do Kyverno ali, né? Então são políticas e regras, né? Bom, você tem três políticas principais, que é a validação, né? O validate, o que ele fica? Ele verifica se é um recurso está em conformidade com a política, né? Por exemplo, vamos dizer assim, ó, não permitir que os containers tenham a imagem latest, né? Então, você pode criar uma validação para que não permita que os containers tenham as imagens latest ali. Mutate, ele modifica, né, o recurso. Então, por exemplo, você quer que ele adicionar uma label no momento que subir lá um deployment lá, adicionar uma label de infraestrutura, ou reajustar, por exemplo, uma política de mutate que eu criei lá onde eu trabalho, que era reduzir recursos de CPU de algumas aplicações. Então, se você tinha uma annotation lá, você poderia reduzir 10%, 20% de recursos. Então, isso é uma de mutate. O generate, ele cria novos recursos automáticos, né? Então, assim, por exemplo, você quer criar uma network policy, né, para todos os namespaces que são criados, e são generate. Então, toda vez que você cria um namespace, alguma coisa, ele vai lá, gera todo um padrão e uma configuração, né? E aí, esse é um exemplo de validate, de uma policy de validação. Então, vamos pressupor aí que essa policy aí, ela desabilita o host path, né? Então, a gente tem o nome dela, tem as annotations, que é categorização e qual a severidade dela, né? E aí você tem uns specs e você aqui diz a validate failure action, né? Então, você tem dois tipos de validação, que um delas é o audit e o enforce. O audit, normalmente, ele só vai ficar ouvindo ali e não vai fazer nada. E vai jogar aqui nessa arquitetura aqui ó, do Kyverno, ele joga no report controllers ali. Tudo é dentro do report controllers. Né? Então, o audit e regra de enforce, eles ficam aqui para ficar escutando, né? E aí, o que ela faz? Né? Ela tem background igual true. Esse parâmetro do background é o seguinte: quando você seta ele como true, você está dizendo que para o Kyverno, que tipo, tudo que for criado, ele vai avaliar. Quando você seta como false, ele só vai levar em consideração a partir daquela troca de flag. Né? Então, se você saiu de true para false, recursos que já estavam presentes no cluster, ele não mexe, mas recursos que estão criados, você quer um novo deployment, aí ele faz as validações, etc. Né? E aqui eu estou dando um match, que, por exemplo, aqui eu estou dizendo que vai ser no pod, né? E aí tem as validations, né? Por exemplo, uma mensagem, ó, o uso do hostpath é proibido para pods por razões de segurança. E aí você tem um patterns lá, que o patterns ele vai os specs, né, do YAML, né? Tipo, do pod ali você vai vendo a árvore ali, então ele já seria isso aqui, né? Então você tem spec lá no spec, volumes, hostpath, e aí ele vai criar essa política. Outro exemplo de regra seria o mutate, né? Então, mutate, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou adicionando recursos default. Então, segue a mesma regra, eu tenho uma regra, eu dou um nome. Esse add default resource é como se fosse o nome da policy, né? E aqui você tem o nome da regra, né? Que é resources e limites, requests e limites ali. Então, você tem lá, ele vai aplicar em cima do pod, e aí o mutate, né? Então, ele usa um patch strategy merge para adicionar a mescla clamp,
né, então ele vai lá o pod, container, vê se não tiver nada, por exemplo, se não tiver nenhuma informação ali, ele vai adicionar um limite de 500 milicore ali de CPU, 256 de memória, o limite, vai adicionar request, né, de 250 de, de, de CPU e memória. Então, assim, pensa que o usuário ele cria o deployment lá sem request, sem limite lá, não pensa, deixa que a natureza cuida. Então, você consegue, pelo Kyvern, bloquear, tipo, alterar isso, né? Também você pode bloquear também. Você pode falar que se o usuário não tem request CPU e limit, ele vai. Ele, o pod não vai subir, o deployment não vai subir. E aí você tem uma regra de generate, né? Então, aqui ele vai gerar uma network policy, né? Vocês têm essas annotations aqui de categoria e severidade, né? Então aqui tem uma regra que ele faz o nome lá que é match, create default network policy. Eu vou mostrar depois os exemplos aqui, né? E aí ele vai em cima do API versus do network, do kind, etc. E lá embaixo ele tem lá o que, que ele vai fazer, né? Vai ingress e entrada e saída. Então, essas são as policies lá do Kyvern, né? Então, isso é um exemplo, né, de uma regra de generate, né? Bom, alguns casos de uso, que aqui é, por exemplo, para automação, né? Você pode injetar um sidecar de um service mesh, né? Adicionar toleration ou selectors, né? Você pode criar PVs e PVCs, né? No quesito de automação, configurar config maps e secrets para deploy dentro do namespace, né? Bom, na parte de conformidades, né? Então, para quem ali quer garantir a conformidade, né? Exibir labels específicas, né? Exigir as labels, impor resource request limit, garantir pod com contexto, né? E para conformidade, né? Não, isso para conformidade, para segurança, você pode criar política que, por exemplo, não permita que pods tenham como privilégio como true, né? Exigir que você tenha uma secret. Para acessar um registro privado, você tem que ter uma secret. Você pode, por exemplo, ter que a sua imagem, né? Ela seja buscada de um artifacto interno, né? Tipo, do registro interno ali, por exemplo, o Harbor, se você usa o Harbor, que às vezes a gente pega, quando a gente sobe o deployment ali, o pod, a gente busca imagens com repositórios externos, né? E às vezes você pode dizer que não é, então esse aqui já era. E também uma questão de segurança é você poder bloquear tags latest, né? Que isso já adianta um bocado, né? Bom, eu vou mostrar uns exemplos aqui de policy, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Então aqui, olha, eu tenho uma policy que é demo, né? Então, kite demo 1 em emo. Essa policy aqui, ela é mais o que está na nossa apresentação. Então aqui, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou dizer que não pode ter host path, né? Então eu tenho um pod aqui, cat demo 01 pod com. E aí eu estou fazendo aqui, montando um volume dentro do host vol aqui e e aí criou um pod qualquer, né? Então assim, para ver as ports, né? Já deu apply, que é bem simples, né? kubectl apply, né? É um applyzão assim. Demo 1, pá, já está configurado. Para você ver as policies que você configurou, você executa kubectl cpol, ele é uma abreviação, né? Que aí ele vai cpol, kubectl cpol, cagetpol, né? kubectl
Ah, pronto. kubectl get policy. Então aqui tem a policy, as 3 policies que eu criei, que ele vai, atuar como nas admissions, né. Eh, e aqui, né, só para dar um contexto, né, deixa eu mostrar como é que ele está presente, né. Então, tá aqui, né, você tem audit, que ele valida ali, né. Vamos lá. Bom, aqui eu vou dar o kubectl apply "-f demo pod". Esse aqui, né, ele já deu deny, porque o host path ali não bate, né, então, eh, isso é uma forma que a gente tem como segurança, né. Lembrando que eu até comentei aqui, né, que os audits, o validate fair do enforce audit, o enforce ele tem o mesmo comportamento, né, então ele barra também e o audit, né. Só que o audit ele joga no report também. A outra policy que eu criei aqui, né, cat demo 02, que ela vai adicionar ali, que ela é um mutate, né, então ela vai adicionar um limite, recursos ali de CPU e de memória. Então eu vou subir um pod aqui, ó, demo 2, sem request limit aqui, etc. Apply "-f pod demo 2, pode sim, beleza. Por razões de segurança, por razões de segurança requer hostpath file. Uso de path proibido para pods. Por razões de segurança, a regra quer hostpath file, tá beleza. Aqui pod 2 sem request limit. Aqui, k get sepal. Vou deletar um pod k, delete, desallow, sepal. Vamos lá. Apply. Beleza. Aqui ele cria o pod, né? Vamos lá. KgetPod, que aqui está criando um container, né? Eu falo K, mas como você tem ele, né? GetPod mais simple pod menos o YAML. Vamos ver. Tá aqui, ó. O pod ele estava sem recurso, ele foi lá e adicionou lá as policies, requests e limits ali, né? Então, isso é o que a gente chama de mutate, né? Uma policy de mutate. Uma outra policy que a gente criou, que é um exemplo do generate, né? Que é essa aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar um bloquear tráfego de entrada e saída, né? Então, vou aqui deixa eu só fazer um exemplo aqui, vim demo 3 create nessa, que é um namespace aqui que eu estava fazendo no lab, Caiverno lab. Eu vou criar esse namespace aqui, kubectl apply "-f". Ele criou um namespace, né? E aí, para validar, eu posso fazer um kubectl get network policy, e aqui tem a network policy que a gente criou, né? Então, ele fica ali, né? E aí, aqui tem um namespace do Kyverno, né? Kubectl get pod. Os Kyverno, né? São os 3 ali, os admissions, controllers, background, reports, scanners ali, né? E aí essas são as ideias do Kyverno, né? Então então assim, no processo aqui, no validate, ele já bloqueia ali, se não está em conformidade, isso a gente viu aqui as mensagens, etc, né? Então, é, é isso, né? Deixa eu voltar aqui e apresentar slide. Vou voltar aqui, vamos ver, carregando. E o recap rápido, né?
O Kyverno ele é poderoso para estabelecer governança robusta, né, fortalece a segurança e automatiza aplicações. Ele é fácil de aprender, né, sua abordagem é bem simples ali com o YAML, né. E assim, uma sugestão que eu dou, né, quando você for começar no mundo do Kyverno, né, e plantar no seu cluster Kubernetes, comece pequeno, né, não entra com a política de enforce, porque ela é bem ignorante, assim, né? Ela bloqueia mesmo. O audit, ela é o que deixa menos impacto, assim, e deixa as coisas funcionando, né? E você pode até, por exemplo, ver como é que está a saúde da sua política, vendo pelos eventos, né? Que aqui o Kubernetes ele mostra aqui também as policies que foram violadas, né? Então isso é uma vantagem. Existem uns dashboards, tem os dashboard do Kyverno, que é bem bacana também para se referenciar, né, para ver como é que está a política, né. E aí, né, recursos que é bem úteis, né, a documentação do Kyverno, a política Kyverno Policy, já tem algumas policies já prontas já, que você já pode pegar e aplicar, né. Então, Kyverno Policy aqui é o site lá, aqui a documentação tem uma boa referência de de como funciona. Aqui é o repositório onde tem tudo. Esse Carverno Policy aqui, ó. Tem todas as policies que você possa imaginar. E você pode instalar elas no seu cluster, né? É, via, via Helm chart, kubectl. Então você tem, por exemplo, você tem policies que, falando aqui umas bem legais aqui, ó. Deixa eu aumentar essa tela aqui que acho que deve estar pequena. Por exemplo, você tem policy aqui para adicionar Node Affinity, né? Então já está pronta, já é só aplicar e etc. Você tem policy que você pode adicionar no Toleration. É bastante policy, bastante policy. E aqui tem até exemplos para te dar insights de como você pode fazer, né? Existe policy ali, né? Que eles consideram a best practice ali, né? Que é, por exemplo, você não permite nada no namespace default, porque isso é uma coisa bem comum assim, né? Então você tem essas policies de bloquear coisas no namespace default. Bom, você tem policy que requer probes e etc. É bastante policy ali que o Kyverno fornece, né? Então isso ajuda bastante até no desenvolvimento. Às vezes você quer criar uma policy, etc. Você consultando aqui, às vezes já existe, né? Então não precisa reinventar a roda. E acho que é isso. Obrigado aí. Essa palestra era bem rápida mesmo, bem objetiva ali, né? Aqui está o meu LinkedIn, tem a comunidade, tem o link da comunidade do Cloud Native de Goiânia e meu GitHub. E é isso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Se eu estiver fazendo o show. Se eu estiver fazendo CDC via Argo CD e fizer uma mutate, como eu faço para o Argo CD não reclamar? Tenho que fazer um ignore diff? Sim. Não. Existe uma annotation, Henrique, que você pode usar para ele ignorar, tá? Existe uma annotation que você coloca ali dentro da policy que você ignora essa aí. Isso já aconteceu comigo já. Que você pode, no Arco CD, você pode fazer sim, o diff, né? Mas existe uma annotation no Kyverno. Depois eu posso te passar. Me manda mensagem no LinkedIn, me conecta lá que eu te mostro. Mas tem umas annotations que faz isso aí. Ignora o Argo CD ali, que ele fica reclamando, né? Não sei se passa por isso. Acho que é isso aí, galera. Deixa eu parar a gravação. Parar a